Informação agora da voz de Wellington Barros. Pitoli, o presidente Lula condenou o ataque dos Estados Unidos contra a Venezuela ocorrido no último sábado e emitiu uma nota, inclusive, dizendo que a ação militar ultrapassa a linha do que é aceitável na relação entre os países. Na nota ele diz o seguinte: os bombardeios em território venezuelano e a captura do seu presidente ultrapassam uma linha inaceitável. Esses atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e mais um precedente extremamente perigoso para toda a comunidade internacional. Atacar países em flagrante violação do direito internacional é o primeiro passo para um mundo de violência, caos e instabilidade, onde a lei do mais forte prevalece sobre o multilateralismo. A condenação ao uso da força é consistente com a posição que o Brasil sempre tem adotado em situações recentes em outros países e regiões. A ação lembra os piores momentos da interferência na política da América Latina e do Caribe e ameaça a preservação da região como zona de paz. Lula escreveu ainda: a comunidade internacional, por meio da Organização das Nações Unidas, precisa responder de forma vigorosa a esse episódio. O Brasil condena essas ações e segue à disposição para promover a via do diálogo e da cooperação. Essa é a nota publicada no final de semana pelo presidente Lula. É uma condição aí diferente, inclusive, de outros líderes mundiais. Aliás, principalmente do Emmanuel Macron, né, que é um amigo do Lula e que apoiou a derrubada do governo do ditador Nicolás Maduro. Lula sai na defensiva do amigo da Venezuela. Barros, pega para mim, por gentileza, tá no TikTok da rádio, o Luizão. Aliás, deixa eu ver se eu tenho aqui, eu já mando já aí para o Edson, um vídeo que foi muito bem durante o final de semana, onde nosso querido Luiz Henrique Pereira, o Luizão mostra, né, essa histórica relação de Lula com o Maduro, Lula com o chavismo, né? Eu tô aqui, tá aqui, ó. Edson, Isso, é isso aí, ó. Tá na mão, eu não sei se é esse editado, Edson, que tem várias manifestações de Lula pró-Maduro, pró-Chaves e tal. Acho que é importante a gente mostrar, né, porque o Brasil insiste, Brasil de Lula, Brasil do PT, essa tragédia, né, que é esse governo do PT, eles aí hoje, e Lula é o líder máximo dessa baixaria chamada PT, que comanda o Brasil hoje, né, o líder máximo dessa organização, né, sempre defendeu Maduro, Não ia soltar da mão de um narcoterrorista agora. Aperta o play, Edson. A decisão de escolher um novo presidente caberá exclusivamente ao povo venezuelano. Não quero interferir em um assunto interno da Venezuela, mas não posso deixar de dar meu testemunho em nome do futuro deste país tão querido do povo brasileiro, mas também em nome do Mercosul, no qual a Venezuela acaba de ser recebida. Uma frase resume tudo o que sinto: Maduro, presidente, é a Venezuela que Chávez sonhou. Eu, se quiser vencer uma batalha, eu preciso construir uma narrativa para destruir o meu potencial inimigo. Então, Maduro sabe qual foi a narrativa que construíram contra a Venezuela durante tanto tempo. Essa narrativa, durante muitos anos, o Celso Amorim, que era meu ministro, e eu, andávamos ao mundo explicando que não era do jeito que as pessoas diziam que era. Andávamos ao mundo. E eu acho, companheiro Maduro, que é preciso, você sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela, da antidemocracia, do autoritarismo, sabe? Então eu acho que cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa para que possa efetivamente fazer as pessoas mudar de opinião. Eu vou em lugar que as pessoas nem sabem aonde fica a Venezuela, mas sabem que a Venezuela tem problema da democracia, que o governo não tem das contas. Então é preciso que você construa a sua narrativa, e eu acho que por tudo que nós conversamos, a sua narrativa vai ser infinitamente melhor do que a narrativa que eles têm contado contra você. Por que o senhor, seu governo e parte da esquerda brasileira tem tanta dificuldade em considerar a Venezuela uma ditadura? Olha, deixa eu lhe falar uma coisa. A Venezuela
ela tem mais eleições do que o Brasil. A Venezuela, desde que o Chávez tomou posse... Mas eleições não garantem democracias, né, presidente? Deixa eu lhe falar uma coisa. O conceito de democracia é relativo para você e para mim. Não é possível que de 29 eleições o cara tenha ganho 27 ou 25. Não é possível que de 23 governadores ele tenha eleito 19. E ele perdeu exatamente na cidade do Chaves. Não é possível que não tenha um mínimo de democracia na Venezuela. Vocês passaram, quantos anos vocês passaram ouvindo dizer que o Maduro era um homem mau? Muito, sabe? Muito. Portanto, gente, eu não fiquei mais radical. Apenas fiquei mais maduro. Mais maduro. É difícil imaginar que um puta de um cachaceiro desse comanda o meu país. É difícil, né? Imaginar que uma puta de uma... É difícil, né? Olavo, você acha que vai soltar a mão? Depois de tudo isso, desse histórico... Esse é o Luiz Henrique Pereira Luizão, fez ali um juntado de vídeos... Mas, muito provavelmente, documentos devem existir no mesmo sentido, outros posicionamentos oficiais na mesma linha. Não dá para soltar a mão do Maduro agora, Olavo. Vitório, desculpa, mas já pode falar que o Lula é amigo do Maduro? Será que já pode? Será que ele quer agora? Será que o TSE deixa? Será que ele gosta de ser chamado assim? Né? É importante, porque na última eleição não se poderia falar, era proibido de dizer que Lula era amigo de Maduro. Mas Lula fez campanha para Maduro, campanha eleitoral, tá lá. Fez campanha eleitoral para Maduro. E não podemos esquecer que João Santana e Mônica Moura receberam, para a realização de campanhas lá eleitorais em 2012, 10 milhões de dólares de Maduro em dinheiro. Deram o seu depoimento, os vídeos estão aí para quem quiser ver. O elo de ligação de Maduro com Lula remete ao Foro de São Paulo, remete aos interesses comuns de criar uma América Latina socialista. Esse ponto, mas você acha que, amigo ouvinte, que é tão somente ideológica a postura de Lula? Olha, queremos uma América Latina socialista. Seria tão somente esse o objetivo de Lula? Evidente que não. Há toda uma estrutura econômica que sustenta esse interesse. Estrutura econômica que veio de diversos desvios de dinheiro dentro do Brasil e veio intensamente do desvio de recursos dentro da Venezuela, oriunda da extração de petróleo e exportação de petróleo. Dinheiro desviado por Maduro. Basta lembrar que 10 milhões de dólares para os marqueteiros de Lula e de Dilma em 2012 não é pouco. Agora, algo muito importante no horizonte. Não é só na história. A história, quando olhamos para a história, esse concatenar de fatos nos leva a algumas conclusões. Quais conclusões? Nós comentamos rapidamente sobre a doutrina Monroe, que surge em 1823 com o presidente americano James Monroe, a América para os americanos. Essa doutrina ela recebeu algumas modificações, né? No início era só para evitar uma colonização da Europa, do antigo continente sobre a América, e essa doutrina Monroe sofre evoluções lá em Roosevelt, o corolário Roosevelt, que avança a doutrina Monroe com o uso da força, né? A teoria do Big Stick. Falamos manso, mas temos um grande porrete nas mãos. E agora a doutrina Monroe passa, né? Experimenta o corolário Trump. Como nós comentamos já aqui, corolário Trump é o que os norte-americanos podem ganhar. Qual o lucro, qual o resultado? Faremos intervenções, mas qual o resultado a nosso favor? Hoje impera dentro dos Estados Unidos a teoria Monroe, né, que é a junção de Donald Trump, com a doutrina Monroe. O interesse norte-americano.
como ao restabelecimento da zona de interesse geopolítica norte-americana na América do Sul. Onde está a parte importante disso? Eleições em 2026. Inimaginável a ausência de interferência norte-americana nessas eleições. Lula já enxerga esse ponto. Lula já entendeu que suas posições e suas posturas não coadunam com o melhor interesse do país, que é o melhor interesse dos norte-americanos em relação a nós, como a prosperidade, a exploração de riquezas no sentido de fortalecimento da América, a América como um todo, a América do Sul, a América Central, a América do Norte. A parte prática disso tudo é que a doutrina Monroe, que é a evolução da Monroe conforme nós conversamos, passa diretamente sobre o Brasil como um país dentro da zona de influência norte-americana. Aqueles que aderiram a esse ponto, como vimos agora há pouco a Argentina, estão indo muito bem, obrigado. Agora, nas eleições de 2026, a nossa resposta às posturas de Lula e ao objetivo de implementar um socialismo no Cone Sul precisa ser no voto. Sabe, Olavo, e tem comigo o seguinte, né? A história de ninguém soltar a mão de ninguém. Nós precisamos olhar para o Foro de São Paulo, a gente precisa entender o que foi a criação, o motivo pelo qual foi criado, como Cuba, né, usou, né, de Castro e da estrutura do que sobrou da ilha, né, para poder ajudar, né, a construção do comunismo, do socialismo, de pintar essa América Central, Caribe, América do Sul de vermelho. O que eles conseguiram junto com Chávez e com Maduro, do ponto de vista do uso da PDVSA, do petróleo para lavar dinheiro, para esse narcoterrorismo implantado, né, por Chávez e aí a sequência de Maduro. O que desse dinheiro chegou para abastecer campanhas eleitorais? Eu vejo cumplicidade. Eu vejo cumplicidade, né, destes, e entendo eu que quando o Lula vai gravar um vídeo de campanha eleitoral para Maduro, como a gente exibe, né, o primeiro material desse compilado é Lula gravando, oferecendo um vídeo de apoio a Nicolás Maduro numa campanha eleitoral fajuta, numa campanha eleitoral onde a gente já sabe, né, que tem golpe, que havia golpe, e o golpe agora a gente conseguiu identificar através de uma ação do governo Biden, que pede que a urna eletrônica na Venezuela tivesse a emissão do comprovante, que é o que nós queremos no Brasil. Então, diante disso tudo, Lula não vai soltar a mão. Perdão, desculpe interromper seu raciocínio, mas foi onde Maria Corina Machado demonstrou a fraude na eleição, nos boletins impressos. Sim. Foi com a impressão dos votos numa obrigação ou numa condição imposta por Biden para poder voltar a comprar petróleo, enfim. Veja, então, Lula, é isso aí. Lula hoje está do lado da Rússia, está do lado da China, está do lado do Irã, que apoia Hezbollah, que apoia Hamas, e não tem como mais soltar a mão. Não tem como. Não contavam com a vitória do Trump, não contavam com a vitória de Milley, não contavam com Biden impondo a questão da urna com voto impresso, e tudo isso vai desmontando esse castelinho mentiroso dessa esquerda safada, né? Não só aqui no Brasil de Lula, mas nessa situação partindo de Cuba, com América Central, Caribe, América do Sul. Eu acho que é uma questão de tempo para derreter de fato. Por quê? O ponto mais importante da conversa do Roderick conosco hoje pela manhã foi: isso deve cessar o financiamento de organizações terroristas e criminosas como o próprio MST, Olavo. O dinheiro vai secar. Sem dinheiro essa turma não funciona. E eu acho que está aí a boa notícia, né? Estrutural. Nós enxergamos aspectos políticos, mas o aspecto fundamental, que é dinheiro para manter a estrutura com o corte das divisas venezuelanas vindo para o Brasil para sustentar esse grupo, é terminal.